O vento siberiano não apenas corta a pele. Ele carrega o peso de segredos que a terra gelada tentou esconder por décadas. Foi no coração de um bunker de concreto rachado, onde o tempo parecia ter congelado junto com as paredes úmidas, que meus dedos tocaram um objeto que nunca deveria ter sido encontrado. Um diário de couro mofado, com páginas amareladas e quebradiças, repousava sob uma camada espessa de poeira radioativa. Na capa, apenas uma inscrição desbotada indicava o horror que ali se iniciara. Experimento 805. Ao abrir aquele caderno, a voz de um homem chamado Thomas emergiu das cinzas, revelando uma conspiração que o governo tentou apagar de todos os registros oficiais. Estamos no auge da Guerra Fria. Uma era definida pela paranoia e pela busca incessante por qualquer vantagem biológica. Enquanto o mundo olhava para as estrelas nos porões ocultos da Sibéria, a obsessão era outra: a criação do soldado eterno. Os generais sonhavam com um exército que nunca precisasse dormir. Homens capazes de lutar sem a fraqueza do sono. Foi nesse cenário de desumanização que Thomas, um ex-militar e prisioneiro político, foi arrastado para a escuridão. Ele não era um voluntário por heroísmo, mas por um desespero que apenas um pai pode compreender. O Dr. Harris Thorne, o cientista-chefe com olhos frios como metal, havia-lhe feito uma promessa sagrada. Sobreviva a 30 dias de vigília e você poderá ver sua filha novamente. Thomas não estava sozinho naquela câmara de isolamento. 4 outros indivíduos, cada um carregando o fardo de crimes políticos ou passados trágicos, formavam o pequeno grupo de cobaias. Eles eram homens quebrados, unidos pela promessa de liberdade. Dr. Thorne, com sua voz calma e manipuladora, garantiu que o gás estimulante injetado no sistema de ventilação era perfeitamente seguro, um subproduto da ciência projetado apenas para inibir a necessidade de descanso. Ele mentiu com a facilidade de quem respira, observando-os através de um vidro reforçado, enquanto o gás invisível começava a preencher o recinto fechado, selando o destino de todos. Nos primeiros 5 dias, o diário de Thomas transborda uma estranha forma de otimismo. Ele descreve uma sensação de euforia e clareza mental que nunca havia experimentado. Os prisioneiros, energizados pelo estimulante químico, passavam horas discutindo filosofia, política e seus planos para o futuro. A produtividade era sobre-humana. Eles liam livros, compartilhavam memórias, e Thomas escrevia páginas inteiras sobre como abraçaria sua filha, imaginando o cheiro de seu cabelo e o som de sua risada. Parecia que a ciência havia finalmente vencido a natureza. O cansaço era uma memória distante, e o mundo dentro da câmara parecia vibrar com uma energia infinita. No entanto, o 6º dia trouxe a primeira fissura na fachada de perfeição. O tom da escrita de Thomas muda, tornando-se errático e carregado de uma ansiedade latente. Ele relata o comportamento perturbador do sujeito 4. O homem, que antes era o mais falante do grupo, mergulhou em um silêncio absoluto. Ele simplesmente parou de responder, parou de se mover e passou a encarar a parede por horas, com olhos que pareciam ver algo terrível além da matéria sólida. A euforia foi substituída por uma tensão sufocante, onde cada sussurro parecia um grito e cada sombra parecia se alongar sob a luz fluorescente que nunca se apagava. Antes de continuarmos esta jornada, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo a este relato. A atmosfera dentro daquela câmara estava mudando, e o ar tornava-se pesado com uma presença que nenhum sensor poderia detectar. Thomas, sentindo o suor frio escorrer por sua espinha enquanto observava o companheiro catatônico, escreveu a última linha daquela semana, uma frase que ainda ecoa como um aviso fúnebre. Ele anotou com a mão trêmula: "Eles nos disseram que o gás nos manteria acordados, mas não disseram o que ele convidaria para entrar em nossas mentes." Chegamos ao 15º dia e o silêncio que se instalou na câmara de isolamento era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Os microfones, que antes captavam discussões intelectuais e risadas nervosas, agora registravam apenas um vácuo sonoro perturbador. Dr. Harris Thorne e sua equipe de jalecos brancos observavam, frenéticos,
Os monitores que mostravam os corpos quase imóveis. Eles não estavam mortos. Seus peitos subiam e desciam em um ritmo lento. Mas a atividade cerebral registrada nos aparelhos era uma tempestade de picos violentos. Não havia mais movimento, nem o som de passos, apenas sussurros ininteligíveis que pareciam emanar não das bocas dos sujeitos, mas das próprias sombras acumuladas nos cantos da sala. Thomas anotou em seu diário que o ar estava ficando espesso, quase tátil. Ele começou a ver vultos que desafiavam a lógica científica. Eram figuras sombrias, silhuetas alongadas e sem rostos que só apareciam no breve instante em que as luzes fluorescentes do bunker piscavam. No intervalo entre a luz e a escuridão absoluta, as sombras davam um passo à frente, aproximando-se das camas de metal. Para Thomas, a falta de sono prolongada havia corroído a barreira protetora da mente, permitindo que uma realidade distorcida começasse a vazar para dentro da câmara. Cada vez que uma lâmpada falhava, as sombras pareciam sussurrar segredos terríveis sobre o fim da humanidade. A aparência física dos 5 homens era agora um monumento ao horror biológico. Suas peles haviam adquirido um tom cinzento e translúcido, revelando a rede azulada de veias por baixo. Os olhos de Thomas, outrora cheios de determinação, estavam injetados de sangue, com as pupilas dilatadas permanentemente pela vigília forçada. Eles haviam perdido a noção de quem eram. O sujeito 4, mergulhado em uma catatonia absoluta, parecia ter se fundido à parede que encarava por horas a fio. A identidade individual estava sendo dissolvida pelo gás estimulante, restando apenas recipientes biológicos vazios, prontos para serem descartados pela ciência fria que governava o bunker siberiano. O ponto de ruptura aconteceu no 19º dia. Thomas, em um momento de clareza febril, arrastou-se até uma grade de ventilação danificada, esperando encontrar ar puro. Em vez disso, ele ouviu a voz de Dr. Thorne em uma conversa com oficiais militares. A verdade foi um golpe pior do que a exaustão física. O governo nunca planejou libertá-los. A promessa de reencontrar sua filha era apenas uma ferramenta cruel de controle. Thorne os descrevia como biomassa descartável, úteis apenas para testar até onde o sistema nervoso humano poderia ser esticado antes de se romper completamente. Não havia saída honrosa, apenas a observação fria da própria decomposição mental. O caos explodiu na câmara quando o sujeito 2 subitamente rompeu o silêncio sepulcral. Ele começou a gritar com uma intensidade que parecia rasgar o ar carregado de gás. O som era primal, visceral, e continuou por horas, sem interrupção, até que o grito se transformou em um gorgolejo úmido e asfixiante. Ele havia destruído suas próprias cordas vocais pelo esforço desumano. O que mais aterrorizou Thomas foi a indiferença absoluta dos outros prisioneiros. Ninguém se moveu ou tentou oferecer ajuda. Eles estavam em um transe tão profundo que o sofrimento alheio já não provocava qualquer reação, agindo como se o horror fosse apenas um ruído de fundo. Para resistir ao colapso, Thomas fechava os olhos e tentava reconstruir o rosto de sua filha, mas as imagens estavam se fragmentando em sua memória. Dr. Thorne, através do alto-falante, exigia que aumentassem a concentração do gás, ignorando a agonia evidente na sala. Thomas formulou uma teoria perturbadora em seu diário. O gás não estava apenas impedindo o sono, ele estava removendo um véu dimensional. Ele escreveu que o sono era, na verdade, uma proteção ancestral contra horrores que sempre estiveram ao nosso redor. Sem essa barreira biológica, eles estavam vulneráveis a algo que a evolução tentou esconder da percepção humana por milênios. A última entrada desta fase do diário é a mais sombria de todas. Thomas descreve como olhou para sua própria mão e percebeu que a dor havia se tornado uma sensação abstrata e inexistente. Ele havia sofrido um corte profundo em uma quina de metal, mas não sentiu nada além de uma frieza metálica percorrendo seus nervos. Em vez de dor, ele sentia uma fome nova e avassaladora. Não era uma fome por comida ou água, mas um desejo insaciável por algo indescritível e sombrio que ele não conseguia identificar conscientemente. Olhando para o vidro de observação, ele percebeu que não reconhecia mais o ser que o encarava de volta no escuro.
pois ele já não desejava mais nada que pertencesse ao mundo dos vivos, apenas algo que não é comida. No 30º dia, o ar dentro da câmara de confinamento tornou-se uma massa viscosa e carregada, como se a própria atmosfera estivesse sofrendo de uma exaustão física insuportável. Os monitores que outrora registravam os sinais vitais agora mostravam apenas linhas erráticas, tempestades elétricas de cérebros que se recusavam a apagar. Dr. Harris Thorne, mantendo sua frieza científica, observava o relógio com uma satisfação doentia. Para ele, o experimento havia sido um sucesso, independentemente do custo humano. Ele ordenou que a extração fosse iniciada, acreditando que encontrariam apenas cascas vazias e corpos prontos para a autópsia. Quando o pesado mecanismo das portas de aço começou a ranger, libertando um vapor amarelado no corredor gelado do bunker, os guardas avançaram com máscaras de gás e armas em punho, preparados para o pior, mas incapazes de imaginar o horror que os aguardava. Ao entrarem, o cheiro de suor antigo e medo acumulado foi substituído por algo metálico e sobrenatural. Os 5 prisioneiros não estavam caídos. Eles estavam posicionados como sentinelas de um reino de pesadelo, agachados sobre as camas de metal com uma elasticidade que desafiava a anatomia. O sujeito 4, que passara dias em silêncio absoluto, soltou um guincho que não parecia humano quando a luz das lanternas atingiu sua pele translúcida. O que restava da humanidade naqueles homens havia sido consumido pelo gás 805. Eles haviam se transformado em criaturas de vigília eterna, seres cujas pálpebras pareciam ter sido fundidas para trás pela força da vontade pura. Quando os guardas tentaram tocá-los, a câmara explodiu em uma violência primal. "Não nos libertem! Não queremos dormir!" gritavam em um unânime coro, com vozes que rasgavam o ar como lixas, implorando para que o gás não fosse interrompido, pois o sono agora era o seu maior inimigo. Thomas assistia ao caos com uma percepção que transcendia o plano físico. Ele via as figuras sombrias que agora caminhavam abertamente entre os soldados, sussurrando nos ouvidos dos vivos. Em um surto de adrenalina febril, ele viu o Dr. Harris Thorne através do vidro de observação. Thomas se lançou contra a barreira, batendo com os punhos ensanguentados até que o vidro começasse a trincar. Thorne recuou, seu rosto pálido refletindo um pavor que nenhuma teoria científica poderia explicar. Thomas não sentia dor nem fadiga, apenas uma clareza cortante. Ele percebeu que Thorne não era o mestre do experimento, mas apenas outra engrenagem em uma máquina maior de sofrimento. Antes que a unidade de contenção pudesse intervir, Thomas rastejou até uma fissura profunda na parede de concreto, um detalhe que ele notara durante suas noites de vigília solitária. Com mãos que tremiam, não de medo, mas de urgência, ele empurrou seu diário de couro mofado para o fundo da fenda escura. Era o seu único legado, o único fragmento de sua existência como pai e homem que as chamas não poderiam alcançar. Ele sussurrou o nome de sua filha uma última vez, uma âncora emocional que se soltava enquanto ele era arrastado pelos guardas. A ordem de limpeza foi dada imediatamente. O governo, temendo que a abominação biológica fosse descoberta, decidiu apagar o bunker da existência. Lança-chamas purificaram a câmara, transformando anos de pesquisa e sofrimento em cinzas negras. Os arquivos oficiais foram queimados em incineradores distantes e os cientistas envolvidos desapareceram em voos noturnos sem qualquer destino conhecido. O bunker siberiano foi finalmente selado sob toneladas de concreto líquido, tornando-se um túmulo silencioso para um segredo que a humanidade não estava pronta para conhecer. Entretanto, o destino de Thomas permaneceu um mistério profundo. Relatos sugerem que ele não pereceu no fogo, mas foi levado para uma instalação secreta, sendo o primeiro a transcender o descanso. Thomas deixou um aviso: o sono é a barreira que nos protege de horrores insuportáveis. Hoje, pergunto se a insônia moderna é apenas estresse, ou se o gás 805 ainda flutua na atmosfera. Se você não consegue dormir, talvez seja porque eles pararam de vigiar as sombras e começaram a vigiar você intensamente nesta noite escura, fria e eterna, que parece não ter fim.